Olá, galera! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Então, gente, nós terminamos o tempo do Natal, né? Um tempo litúrgico muito bonito, e com ele também a gente finalizou as pinturas natalinas, né? Eu criei vários moldes para esse tempo de Natal, foram postados. Eu quero agradecer as pessoas que curtiram, né? Então, os vídeos, que se inscreveram, e olha, pessoal, a gente quer chegar a 1000 inscritos, tá? Então, este tempo foi finalizado, o tempo do Natal. Agora nós vamos entrar num novo tempo, um novo ciclo, né? E nós vamos vir com novas pinturas. Então, no vídeo de hoje, um vídeo que nós vamos dividir em duas partes, nós vamos fazer umas rosas, tá? E é nesta toalha de rosto. Então, vocês observem aqui, eu já deixei pronto, se observar no vídeo, o stencil rosa aqui por cima, tá? E o fundo que eu fiz com verde pântano, este fundo, já deixei pronto esse fundo, tá? E aí, então, eu ensino nesse vídeo a pintar, nessa parte 1, né? As folhas, passo a passo de como pintar essas folhas, tá, gente? E esta rosa vermelha. Então, ficou um pano muito bonito, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o molde, esta pintura já colorida e a descrição das cores, o guia de cores que eu usei em toda a pintura, tá? E durante essa semana, então, nós vamos postar também a parte 2, certo, pessoal? Então, nessa toalha de rosto, eu coloquei aqui uma rosa, uma outra rosa aqui e uma rosa virada, tá? Eu já fiz, observem, eu já fiz um sombreado, já fiz um stencil nessa toalha, tá? Já fiz o sombreado também aqui embaixo, um pouco fundo, de verde pântano, tá? Aqui em cima eu usei, então, o rosa escuro, porque essa toalha de rosto, ela é um rosa clarinho, então eu usei um pouquinho mais forte, para dar uma tonalidade um pouquinho mais forte, né? E aqui assim eu fiz apenas um sombreadinho, bem levezinho, e aqui assim eu fiz um degradê desse stencil, tá? Então nós vamos pintar agora as folhas, vou mostrar para vocês as folhas, vocês já estão acostumadas comigo, né? Como é que eu pinto as folhas, mas eu vou deixar aqui um pouquinho como é que eu vou pintar novamente. Então eu vou usar as cores, o verde o verde pistache e o verde oliva. Duas cores que eu vou usar, então, nas folhas, tá? Deste meu desenho aqui, ó. Então, eu vou iniciar com o verde pistache, do ladinho de cá. Observe que eu vou fazer tipo umas nervurinhas não, uns relevo maior, porque a rosa, as folhas da rosa, ela apresenta sempre um pouquinho mais alto, né? Ela não é tão assim contornadinha retinha. Observem as folhas das rosas, como é que é. Então, do lado de cá eu vou colocar o verde, tá? Que assim, o verde oliva. Tô usando somente essas duas cores, verde oliva e o verde pistache. Ó, já tô fazendo com o próprio pincel, eu já faço uns relevos nessas folhas aqui, ó, tá? Que assim, ó. Esse tecido, ele tem uma trama muito boa mesmo. Então, a gente não precisa assim, se preocupar muito com o diluente, porque ele desliza muito bem. Do lado de cá também, então, eu vou colocar o verde oliva mais forte, tá? Observe, coloco aqui assim, ó. O verde oliva, fazendo aqui, que tem aqui o encontro com a rosa, tá? Com as pétalas da rosa. Então, aqui assim, ó. Do lado de cá, vou colocar o verde pistache, que é assim, ó. Vou fazer umas folhas bem simples dessa minha rosa aqui, não vou usar muito detalhe, tá? Vou usar um jeitinho mais simples de pintar, para que quem está iniciando pode pintar essas folhas bem tranquila, tá? A rosa tem que treinar bastante, um pouquinho mais, né? Para rosa. Então, eu vou usar o branquinho, aqui assim, ó, nessa parte de cá, ó, dando uma luz nessas folhas, que assim, ó.
Observe que eu vou usar um pouquinho aqui assim, dando a luz aqui nessas folhas minhas aqui, ó. Tá? Dá pra perceber, né? Tem a luz. Deixa eu ver se consigo aproximar um pouquinho mais aqui assim, ó. Isso. Vocês podem observar a luz aqui nessa folha aqui. Assim, ó. Fica um pouquinho mais claro. E do lado de cá, então, também eu vou colocar, então, assim, ó, um lado um pouquinho mais claro do lado de cá. Certo? Assim, ó. Tá? As folhas da rosa vai ter esse jeito que eu vou pintar elas. Não vou colocar muito detalhes para não complicar, então, nessas folhas. Tá? Tô colocando aqui assim, ó, observe essas cores, tá? Que assim, ó, já dá para ver que eu tô usando aqui assim, então, oliva com o verde pistache. Então, do lado de cá, então, a mesma coisa eu vou fazer. Vou usar o verde pistache do lado de cá, tá? Que assim, ó, não lavei meu pincel, estou na cor verde, não há necessidade, né? Então, uso aqui assim, ó, faço a mesma, tô usando a mesma tonalidade, não tem por que lavar. Já vou aproveitar com o verde pistache, vou colocar do lado de cá, ele, tá? E vou terminar ele usando aqui nessa minha folha aqui, ó, o verde pistache. Com o verde oliva, eu já vou fazer então, aqui assim, esse meio de cá, já dando, assim, ó, e puxando pra cá. Daí já fica, né, a mistura desse verde oliva com o verde pistache. Observem que eu não deixo ficar uma dualidade de cores, tá? Eu procuro fazer com que fique, ó, ficou assim, ó, tá? Puxo pra cá, ó. Essa é a ideia, tá? Aqui assim, então, a mesma coisa. Vou puxando aqui assim, ó. Fazendo os relevos que a rosa, ela tem, né? Aqui assim, ó. Tá? O pincel que eu estou usando é o número 8, certo? Ele nem tem mais a marca de tão velhinho que ele tá. Possivelmente deve ser da Condor. Condor, Tigre, usa os mesmos, o mesmo mais ou menos parecidos, certo? Então, vou usar um pouquinho mais verde aqui, oliva, para dar uma tonalidade um pouquinho mais forte nela. Assim. Agora eu vou pegar o meu branco, tá? E vou, então, fazer aqui com o branco, fazer essas partezinhas aqui assim, ó. Aqui assim, ó. E misturando um pouquinho para não ficar muito separado. Tá? Aqui assim, ó. Mistura aqui assim, ó. E aqui na cor que eu coloquei o verde pistache, eu puxo e puxo para cá. Então, o branco para dar a luz. Certo? Então, observe que a gente usa... Tô usando só essas duas cores. Nosso guia de cores vai ficar bem pequeno, porque eu não quero usar muitas cores também. Assim, ó. Se por acaso depois o branco, porque o tecido ele suga bastante, né? A gente pode reforçar um pouquinho mais o branco se a gente quiser dar mais luz nas nossas folhas, certo? Assim. Aqui tem duas folhas, um pouquinho menor. Eu quero usar o pistache com o branco só, para dar uma tonalidade bem clarinha nelas, tá? Vou usar só essas duas cores aqui, ó. Usando o pistache e o branco somente. São duas folhas que eu coloquei aqui menores, para preencher um pouquinho o nosso molde. Fazendo
essa trama desse tecido é muito bom de pintar. Essa toalha é muito boa, muito boa. Ela é uma toalha Duller. Tem um trema em cima do O. Muito boa essa nossa toalha, essa toalha aqui. Barbaridade. Ó, então, tô usando o branquinho aqui, ó, para dar um pouquinho mais de claridade, de luz nessa nossa folha. Não usei o verde oliva. Minha intenção não é usar o verde oliva. Colocando aqui assim, ó, na ponta, tô usando um pouquinho mais o branco para fazer essa folha um pouquinho mais clara, tá? Vou tonear aqui assim, ó, do ladinho. Isso aí, ó. Depois, quando tiver já feito, eu vou usar o sépia para fazer uns detalhezinhos nessa folha aqui, tá? Assim, ó. Pronto. Uma cor só clarinha, depois eu uso o sépia para dar uma tonalidade um pouquinho mais curtinha. Não, uma tonalidade um pouquinho mais forte. Vou pintar as outras folhas que eu tenho do lado de cá. Vou puxar um pouquinho mais para cá a toalha. Cuidando para não borrar, né, gente? Porque é bem fácil a gente borrar. Vou puxar também a câmera um pouquinho mais para cá. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Pronto. Atingi as duas folhas. Não é um molde que tem muitas folhas, tá? Eu tenho bem poucas folhas e isso facilita bastante também na pintura. Então, aqui assim, ó. Mesmo esquema das outras duas folhas, tá? Aqui assim, ó. Aqui assim do lado de cá. Como eu estou com o verde pistache do lado de cá, eu aproveito e já pinto aqui assim do lado de cá, também aproveitando para fazer o mesmo desenho, usando a mesma tinta, para não usar já a oliva, e daí não suja o meu pincel, já posso fazer bem certinho as tramas, assim, ó, tá? Então agora eu vou botar o oliva do lado de cá, que é assim, ó, perto da pétala da rosa também, puxando aqui assim, percebem? Usando aqui assim, né? Aqui assim. Do lado de cá também o verde oliva, porque eu acabo deixando, né, o verde oliva um pouquinho mais forte, ele deixa a nossa pétala um pouquinho mais forte. Às vezes eu falo alto, às vezes eu falo baixo, gente. Então, aqui assim, do lado de cá, então também eu vou colocar um pouquinho do nosso verde oliva, assim, ó, fazendo uns, como é que eu vou dizer, a rosa, ela tem umas nervurinhas, né, na ponta, tá? Então, aqui assim, vou colocar a mesma coisa que eu coloquei na outra, vou colocar aqui assim, ó, tá? Aqui assim, ó. Na ponta de cá, vou reforçar um pouquinho mais também, colocando as nervurinhas aqui assim, ó, porque fica uma pétala bem bonita, colocando assim. Eu já deixei um fundo nessa flor aqui, nessa pétala, né? É nessa flor, tá certo? Esse molde, com o verde pântano. Então, aqui eu vou continuar pintando aqui assim, ó. Pessoal, esse modelo de folha que eu estou fazendo é um modelo de folha bem simples. E ele é bem fácil de pintar. Não, porque eu não estou usando muitos detalhes nestas folhas, tá? Eu já tenho um vídeo meu ali no YouTube, podem procurar neste canal e vocês vão ver como é que eu pinto as folhas. Olha, ficaram duas folhas bem bonitas. Agora eu vou usar o branco, porque o branco vai dar também a luz agora nas nossas folhas. Então, do lado de cá eu usei o verde pistache, vou aproveitar e fazer, então, a claridade, né? A luz nessa nossa folha. E a luz ajuda a gente até deixar a folha mais suave. Ó, a gente tem que entender que isso aqui é pintura, né, gente? Essa minha pintura aqui é uma pintura, não é tão realista, mas ela acaba deixando, assim, a pintura mais leve,
Então, observe que eu faço isso aqui, ó. Aqui a mesma coisa que eu fiz no outro lado, eu vou botar um pouquinho do branco. Daí a pintura acaba ganhando também uma tonalidade um pouco mais suave, mais clara. Ó. Vou colocar aqui assim a mesma coisa, ó. Aqui assim, bota aqui assim para dar um pouquinho mais de luz. Porque, como eu disse, o tecido ele suga muito quando a tinta é branca. Aqui assim, ó. Certo, gente? Então, pintei essas duas folhas. Deixa eu pegar aqui a cor que eu quero, que é o sépia. Deixa eu achar ela aqui nas minhas coisas. Aqui. Então, essa cor aqui, ó, pra mim poder pintar, então, aqui, como eu falei, fazendo as riguinhas aqui dessa minha... as nervurinhas dessas duas pétalas pequenininhas, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá a toalha, pra vocês poderem visualizar bem. Que é assim, ó, tá? Vocês vão ver como fica legal a gente fazendo, então, também com uma cor, um detalhe, com as cores, com sépia, nessa pétala aqui, ó. Que é a cor sépia. E aí, eu com pincel filete, bem fininho, eu vou só fazer uns detalhezinhos assim, ó. Puxando pra fora, tá? Fazendo um rabisquinho. Aqui assim, ó. Olha só. Só pra dar um detalhezinho, tá? Da mesma forma aqui. Não precisa ser em toda a folha, tá? E aqui assim no meio também. Então, nós já pintamos as folhas, agora nós vamos pintar esta rosa aqui, ó, tá? Então, nesta rosa, eu vou usar um pouquinho do tangerina, o vermelho vivo, o púrpura e o vinho, tá? Então, essas cores aqui que nós vamos usar para fazer esta rosa aqui, certo? Então, vou iniciar colocando a cor púrpura, tá? A cor púrpura, eu vou começar iniciando, colocando ela nessas partezinhas aqui, ó, que são acima, tá? Do risco. Nessas cores aqui, ó. A cor púrpura. Vou ir bem com calma, devagar, para vocês poderem perceber bem como é que eu estou fazendo. Certo? Este tecido ele tem uma trama bem legal. Eu acho que eu não vou usar o diluente, porque é um tecido que desliza muito bem essa trama desse tecido aqui, dessa toalha de rosto. Então, já passo nessa. Vou passar nessa outra aqui, ó. Tô apenas fazendo a trama. Passando a tinta, que é o púrpura, tá? Nessa trama aqui, deste tecido. Então, eu vou passando com calma. Que assim, ó. Já vou passar na outra também, esta aqui, ó. Depois eu quero usar o vermelho vivo. Enquanto eu tô passando na parte de cima, eu vou puxar um pouquinho mais a toalha, bem mais aqui nesse canto direito do vídeo, para minha mão não atrapalhar, tá? Porque às vezes eu vejo que a minha mão atrapalha, então pelo menos aqui assim, daí a mão não fica atrapalhando tanto. Consigo pintar dessa forma aqui. Depois eu volto e puxo de volta a toalha, certo? Que é assim, ó. Colocando dessa forma. Vou usar neste lado de cá também. Bem em cima dos risquinhos, né, do meu molde. Assim. Vou colocar do lado de cá também, que é assim, ó. Observe que assim, ó.
Colocando bem, tentando cobrir bem os pontinhos pretos que tenho ali nela, tá? Passando bem aqui assim. Agora eu vou pegar o vermelho vivo, que é a cor mais clara, e vou fazer os cortes da minha rosa. Tá? Como é que eu vou fazer? Vou começar por aqui assim, ó. Pegando a linha de baixo, então, da rosa. E vou colocando dessa forma. E misturando com o púrpura que eu já tenho aqui, ó. Observe. Eu já tenho o púrpura, aí eu vou só misturar essas duas cores aqui, tá? Que assim também é a mesma coisa. Então, vou passar aqui assim, ó, bem em cima do risco, com o vermelho vivo, tá? Novamente nessa parte de cá, e aí eu vou fazendo os cortes com essa cor aqui, observe, com o vermelho vivo. Sempre misturando bem as duas cores. Aqui assim, ó, bem. Na parte de cima, a mesma coisa. E mistura junto, né, com essa cor de baixo, que é a cor púrpura. Vermelho vivo aqui nas partes de cima. Assim, ó. Mas misturo bem com a outra cor, que é o púrpura, tá? Daí fica bem legal as duas cores misturadas. O que tá dando o corte nesta rosa é esse vermelho vivo. Vou botar um pouquinho aqui do berinjela, nessa parte aqui de baixo. A cor berinjela, ela é a mistura do vermelho vivo com o amarelo ouro, tá? Quando a gente olha essa cor, a gente vê isso nela. Tá bem, é bem nítido a gente ver essa cor. Assim mesmo. Então, aqui, botar o vermelho vivo também aqui em cima, nessa parte de cá. Eu quero cobrir bem esse risco aqui, ó, que é o pontilhado, né, do meu molde, tá? E misturar bem aqui com o púrpura. Que assim, ó. Tá ficando bem bonita essa nossa rosa. Olhando daqui de onde eu estou olhando, nossa, tá bem bonita. Sempre misturar bem as duas cores aqui que eu tenho, né? Assim, ó. Isso aí. E aqui eu vou botar então também o púrpura aqui no meio, tá? Que assim, ó. E bem no miolo eu vou colocar o vinho. O vinho, ele vai dar uma profundidade na nossa rosa. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, para não
para não borrar, para não cair fora do risco. Aqui assim, ó. Aqui fica o nosso miolo, que a gente chama da profundidade da rosa. Tá? Aqui assim, ó. Com o vinho. Vou aproveitar o vinho, vou colocar um pouquinho aqui nessa ladinha aqui assim, ó, também, ó. Que é a parte de cima da nossa rosa. Daí o corte da rosa com o vermelho vivo, ele fica mais destacado. Ali. Mas é um detalhe, gente, é muito pouquinho que eu tô colocando. Olhando assim, é muito pouquinho. Tá? Assim, ó. Muito bem. Isso aí. Não quero colocar muito mais. Vou até lavar o pincel. Para não misturar, para que ele não atinja não fique muito forte esse vermelho vivo aqui. Vermelho vivo não, o vinho. Com essas cores que eu tenho aqui, ó. É isso aí, olha aqui, ó. Bem legal. Tá? Bem legal. E aqui, então, vou colocar, então, o vermelho vivo. Lavar o pincel para tirar a cor do vinho. O vermelho vivo, aqui assim, ó. Tá? Aqui assim, ó. O vermelho vivo. Que é a parte central da nossa rosa, o miolo, né? Então, fica aqui assim. Então, fizemos o miolo aqui, bem destacado, né? Que assim, ó. Tô usando um pouquinho do tangerina para dar um realce um pouquinho mais clarinho na boca da rosa aqui. Mas tá bem bonito. Talvez aqui pro vídeo não tá vendo tanta diferença do vermelho com o púrpura, mas dá para notar bastante que ela forma uma cor bem mais clara, o vermelho, né? Vivo, o tangerina, com contraste com o púrpura e o vinho, tá? Dá bem pra gente notar esse contraste aqui, tá? Então, depois quando vocês forem ver a foto, né, na thumb ou olharem o vídeo todo como ficar, vocês vão ver que dá pra gente notar bem bonitinho fica essa rosa vermelha. Então, já pintamos aqui assim, né? Então, nós vamos pintar agora, continuar pintando. Eu sempre gosto de iniciar pintando a cor mais forte, e o forte, então, tá aqui. Sempre no encontro do vermelho vivo, eu boto, então, o púrpura, tá? Aqui assim, ó. Então, aqui vamos pintar, então, a cor aqui assim, ó. Pintando aqui assim, ó. A cor mais fortezinha, com púrpura. Fazendo aqui, então, a sombra, né? Como a gente fala da rosa. Vou deixar aqui assim. Vou usar um pouquinho do diluente agora, só para poder fazer essa partezinha aqui do meio aqui, ó, que vai ser a junção das cores. Aqui assim, ó. Observe. Daí fica bem legal pra gente fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vocês observem agora aqui com o vermelho vivo. Eu vou fazer, então, esse detalhe aqui, na boca da rosa. Aqui assim, ó. Faço dessa forma. E puxo aqui assim, ó. E fica esse detalhe bem legal, bem bonito. Que é bem, né, então, a boca dessa rosa aqui, ó. E aí eu misturo as duas cores, o vermelho vivo com o púrpura, tá? Então, a gente percebe que dá uma tonalidade diferente aí, tá? Aqui assim, continuo com o púrpura, aqui assim, ó. Aqui assim eu tenho aqui assim é o mais claro, então aqui assim vem o mais escuro, tá? Aqui assim vem o mais escuro. Já vamos botar aqui assim, ó. Puxando aqui assim, ó.
Essa é a cor púrpura, tá, gente? Então, já colocando por aqui assim, ó. Observem que eu vou fazendo a junção, né? Das cores. Tô pintando em partes. Às vezes eu gosto de pintar. Quando é que o miolo, geralmente eu pinto tudo junto, para aproveitar a tinta no pincel e para não manchar tanto o pincel, não fazer ele ficar tão misturado com a outra cor. Mas agora eu gosto de pintar também pétala por pétala, tá? Cada um tem um costume. Tem gente que pinta toda rosa, depois vem pintando as pétalas tudo junto. Isso depende muito de cada pintora. Então, aqui assim já pintei aqui, ó, com o púrpura aqui em cima. Agora estou fazendo, então, essa parte aqui, ó. Tá? Que aqui assim, ó. Aqui assim. Aqui assim eu vou usar o púrpura de novo aqui nessa beirada aqui, como se fala. Como se diz, aqui assim, ó. Aqui assim, ó. E aqui assim, ó. Tá? Dessa forma assim, ó. Certo? Então, aqui assim. Agora eu vou pegar um pincel que eu tenho um pouquinho mais fininho. E vou fazer a cor mais clara. Vou pegar o berinjela. Vamos ver se o berinjela posso ser só ele ou vou ter que botar um pouco do vermelho vivo. Eu inicio geralmente o berinjela aqui na pontinha. E depois eu coloco o vermelho vivo. Que assim, eu já tô com o vermelho vivo aqui na ponta, na beiradinha. É que o berinjela dá uma tonalidade um pouquinho mais clara, né? Fica bem bonito. Assim, tá? Vou continuar pintando, então, usando o púrpura nessa folha aqui, ó. Aqui também é uma folha inteira. Vou usar aqui assim, ó. Uma pétala, como se diz, né? Aqui assim. Assim. Ótimo. Então, vou continuar aqui, que ainda essa pétala aqui é uma pétala só. Ela tá viradinha, a outra por cima. Então, vamos botar aqui assim a cor, o púrpura. Sempre quando a gente for pintar a rosa, isso é um detalhe que é bom a gente sempre cuidar. Sempre quando tem essas viradinhas, a parte que é de baixo, ela é mais escura, tá? É mais escura, tá, gente? Ela não é clara, ela não é da cor clara. Ela faz parte da cor escura, tá? Então, a gente bota aqui a cor escura. Neste caso, estou trabalhando com o púrpura. Que é assim, ó. Tá? Que é o mesmo caso daqui, ó. Vou só aproveitar para tirar a tinta do pincel. Depois eu passo de novo aqui, tá? Porque agora eu quero usar o vermelho vivo para formar esse detalhe aqui dessa pétala aqui. Aqui assim, ó, misturando bem as duas cores. Aqui assim. Vou trocar de pincel, pegar um pincel um pouquinho menor para fazer esse detalhe aqui nessa cor aqui, ó. Aqui assim. Usando o vermelho vivo para fazer essa outra pétala aqui no comecinho, aqui assim, ó. Observe que eu trabalho bem na trama do tecido a cor, tá? Puxar um pouquinho mais para lá, para vocês poderem observar bem. Aqui assim.
Assim. E aí eu trabalho aqui, ó. O púrpura, tá? Aqui onde que eu tô passando aqui. Esse é vermelho vivo. Aqui assim. Vou usar então o tangerina, que é uma cor um pouquinho mais clara. Depois uso novamente o vermelho vivo. Para formar esse detalhe aqui, ó. Como eu não estou usando o branco, então o corte desta minha rosa eu estou fazendo com essa cor mais clara. Com tangerina e com o vermelho vivo. Tá? Depois, se precisar, a gente dá uma repassada nessa nossa cor aqui para ficar mais nítida, podemos repassar. Vou aproveitar, vou passar um pouquinho do vinho nessa parte aqui de baixo, ó. Sabe? Para dar um realce nessa nossa viradinha da pétala aqui, ó. Assim, só isso aqui. Vou aproveitar, passar nessa partezinha aqui de baixo também. Esse realce aqui, ó. Ó. Assim. Agora eu vou, então, usar o púrpura, que é esse aqui. Que é assim, ó. Porque essa virada aqui eu vou fazer com essa aqui, ó, com o vermelho vivo. Assim, ó. Ok. Aqui assim é o vermelho vivo que eu vou usar. Para fazer, então, o corte. Assim. Vou pegar um pouquinho do vinho para fazer aquela parte que eu fiz antes também, um pouquinho mais fortezinho na parte que é debaixo da rosa. Tá? Isso aqui, ó. Com o pincel mais fininho, eu vou pegar e vou fazer, então, o corte aqui, ó. Berinjela, vermelho vivo, tô misturando as duas cores. Aqui, ó. Ok. Vou passar então aqui o púrpura, como eu fiz nas outras vezes, tá? Esse é a cor púrpura. Aqui é uma pétala única. Aqui assim. Vou passar o vermelho vivo, aqui assim. Pegar o pincelzinho menor, porque eu não quero manchar tanto o púrpura com o vermelho vivo. Então, busco, ó. Se eu estivesse usando o branco, gente,
O que eu estou usando como vermelho vivo, eu usaria como branco. O corte seria com o branco. Só como eu estou fazendo toda uma rosa na cor, tonalidade avermelhada, então estou fazendo o corte com as cores, né, nesses tons. O tangerina, o vermelho vivo, o púrpura e o vinho, tá? Tô usando dessas cores aqui. Vou pegar um pouquinho do vinho, como eu fiz antes, e vou fortalecer um pouquinho essa aqui, ó, que está embaixo. Aqui também. Aqui assim, ó. Assim. Tá, gente? Olha só. E a nossa rosa está sendo construída, tá? Aos poucos está saindo a nossa rosa. E ela está ficando muito bonita. Tá ficando bem bonita mesmo. Então, agora nós vamos fazer a outra parte aqui, a outra pétala. Aqui, então, eu vou colocar o púrpura. Essa parte aqui de baixo, tá? Cuidar para que não fique nenhum branquinho, né? Para não ver essa tonalidade. Vou usar um pouquinho do vinho. Como eu usei já nas outras, para tornar isso aqui um pouquinho mais forte. Aqui assim, ó. Com o púrpura, eu já vou fazer essa outra pétala aqui, ó. Usando, então, o púrpura aqui, para deixar essa pétala bem escurinha e bem bonita. São as cores que eu estou usando, né? O vermelho vivo, então, nessa parte de cá, fazendo o corte. Essa toalha, ela tem uma cor rosa, um rosa bem delicadinho, um rosa bem clarinho, não é um rosa forte. Então, essas cores que vão ficar bem bonita, dessas rosas nesse tecido aqui, na cor desse tecido. Aqui, então, o vermelho vivo aqui. Usando aqui assim, o vermelho vivo. Misturando as duas cores. Botar a tangerina bem na pontinha aqui, ó. Aqui assim. Tá? E vamos para a nossa última pétala. Então, como eu fiz com todas, iniciando com o púrpura aqui no meio. Aqui assim. Vou botar um pouquinho do vinho. Como eu botei em todos os outros, botei um pouquinho desse aqui, né? Coloquei aqui assim. Vou fazer a mesma coisa, tá? Depois eu reforço um pouquinho
com o corte dos vermelhos nessas partes que são mais fortes. Que assim, ó. O vermelho vivo vai vir aqui nessas tramas aqui do meio. Eu já tô misturando as duas para ficar bem em destaque aqui, ó. Observem. E vou usar o tangerina para botar aqui nesse corte aqui, ó. Tangerina é uma cor um pouquinho mais clara que o vermelho vivo. Tá, gente? Então, observem. Aqui, ó. Aqui, misturando essas tintas todas aqui, para não ficar uma dualidade. Então, a nossa rosa tá bem bonita. Ela tá bem bonita mesmo. Eu vou depois se secar e perder um pouquinho essa cor mais clara, que é a cor do tangerina ou do vermelho vivo. Daí então eu passo novamente para fortalecer um pouquinho. Ainda depois eu quero usar um pouquinho, quando ficar um pouquinho mais seco, eu quero usar um pouquinho do amarelo ouro, ou do pretinho, o branco, para fazer aqui um pouquinho no miolinho da rosa. Sempre tem, às vezes, uns cabinhos. Ó, então fica assim, ó. Deixa um pouquinho mais forte aqui. Certo? Então, gente, ficou muito bonita essa nossa rosa.